Vamos seguir falando sobre esse assunto, porque esse acidente em Caieiras foi um dos muitos que a gente tem noticiado nos últimos dias, nos últimos meses. Vamos conversar agora com o piloto e coronel da reserva da FAB, Enio Beal Júnior. Tudo bem, coronel? Obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui no Agora CNN. Bom dia. Muito obrigado, Muriel. Um bom dia a você e a todos os telespectadores. Coronel, existem muitas discussões diante do que a gente está vendo aqui e a conversa generalizada quando a gente fala de acidentes aéreos, pelo menos nos últimos meses, é o que é que está acontecendo? Por que tantos acidentes aéreos acontecendo? Existe uma explicação técnica ou a gente pode falar que é o período do ano em que as pessoas viajam mais? Qual a explicação para esse caso? Bom, de uma maneira bastante resumida, eu diria que é uma triste coincidência. Muitos veem a televisão, aos jornais, a mídia de uma maneira geral, dizer que a aviação é extremamente segura. E ela realmente é. Toda a investigação vai buscar, né, os fatores contribuintes e, em até determinado ponto, tentar encontrar uma correlação entre esses acidentes. Indo nessa mesma direção da sua pergunta, existe uma correlação entre esses eventos? Eu diria que sim e não. Se nós considerarmos que todo acidente tem, dentre os seus fatores contribuintes, aspectos humanos, materiais e operacionais, nós podemos dizer que, em determinados pontos, algumas coisas tangenciam. Mas não existe uma resposta única. Eu posso usar até uma analogia. Nas rodovias, por exemplo, muitos acidentes ocorrem com motocicletas, com carros e com caminhões por excesso de velocidade. Existe uma correlação entre esses aspectos? Sim, pode ser que a velocidade, o excesso de velocidade esteja presente, mas sempre são acidentes completamente distintos, né? E eu acredito que esse também seja o caso da nossa aviação. Não se pode dizer que existe um fator único que una todos esses tristes eventos. Coronel, a gente pode falar que talvez aviões de pequeno porte são mais suscetíveis a acidentes aéreos, porque a gente percebe que nessa época de ano, por exemplo, os aviões de pequeno porte acabam caindo muito mais. Que avaliação que você faz diante dessas afirmações? Bom, as estatísticas mostram que realmente a aviação privada, a aviação executiva, vamos dizer assim, ela tem uma incidência maior de acidente. Mas por que ocorre isso? Bem, antes de tudo, é importante dizer que há um maior número, mas a operação ainda é extremamente segura. Se nós considerarmos que nos últimos anos, o transporte de passageiros ultrapassa a população do mundo, você tem mais de 9,5 bilhões de passageiros transportados todos os anos, o número de acidentes é pequeno. Entretanto, um único acidente já é demais. Ou seja, está tudo bem? Não. Mas também não podemos dizer que está tudo ruim. Com relação ao fato de haver acidentes com aviões privados, são características diferentes. Nós temos a tendência de acreditar que a aviação é tudo a mesma coisa. Não. A aviação militar tem um risco muito maior pelo tipo de atividade que executa. A aviação agrícola também tem um risco mais elevado porque as operações são feitas a baixa altitude. A aviação comercial ela é mais regulada. Além disso, ela vai para aeroportos que têm uma infraestrutura maior, mais preparada, e os pilotos vão todos os dias para os mesmos locais. Então, a tendência é de que seja uma aviação mais segura. Com relação à aviação privada, ela vai para essas localidades que, via de regra, são justamente desprovidas de um serviço comercial. Então, a tendência é que realmente haja um risco um pouco mais elevado, mas mesmo assim é um risco alto. Se nós trouxermos as estatísticas novamente, a aviação comercial, para cada 9,5, ou melhor, como eu disse, são 9,5 bilhões de passageiros transportados todos os anos. Você vai ter um acidente, a estatística diz, né? A cada 830 mil decolagens aproximadamente.
Na aviação privada, isso cai para um acidente a cada 100 mil acidentes, a 100 mil voos. Ainda é vamos dizer assim, uma incidência pequena, mas a gente vê que há uma margem bastante grande para que a aviação privada aprenda, por exemplo, com a aviação comercial e torne a sua operação cada vez mais segura. Pois é, Coronel, e é interessante como o setor da aviação é muito unido e existe uma perspectiva, um entendimento de modo geral de que toda vez que cai um avião, que dá algum acidente aéreo, existe quase como um entendimento de, olha, vamos tentar entender o que aconteceu para que isso nunca mais se repita. Historicamente, ainda mais com aviões grandes, de grande porte, isso naturalmente acontece, a gente percebe que é como se fosse um grande aprendizado realmente para o setor da aviação, existe essa expectativa pelo menos. Quando a gente olha para aviões de pequeno porte, por exemplo, isso não acontece, Coronel? Que avaliação que você faz também com relação a isso? Existe sim. Hoje nós temos aviões privados cujos aviônicos são mais desenvolvidos e mais modernos do que os dos aviões convencionais, dos aviões comerciais, perdão. Então, existem diferenças e existem, vamos dizer assim, melhorias que são feitas em todos os níveis. O problema é que, como você me perguntou lá no início, existe uma correlação? Existe, por exemplo, dentre os fatores contribuintes, fatores humanos. Ele sempre estará presente, porque do projeto da aeronave até o momento em que você estacionou e desembarcou os passageiros, o ser humano está presente em todos eles. No projetista, na pessoa que abasteceu a aeronave, em quem calculou o peso e balanceamento, em quem carregou a bagagem, em quem fez o embarque dos passageiros, no piloto, no controlador, na pessoa que chama a aeronave para o seu estacionamento. Ou seja, o ser humano está sempre presente. E as investigações servem não só para dar uma explicação e apresentar aos familiares e àqueles que perderam seus entes queridos uma resposta, né? Mas principalmente para tornar a aviação cada vez mais segura. E apesar de toda essa percepção que temos de que estão ocorrendo muitos acidentes, e realmente estão, a aviação, ano após ano, ela é cada vez mais segura justamente por conta dessas investigações e das recomendações de segurança que são providas por conta dos relatórios e dos estudos que são feitos. Eu vou pedir justamente a partir da sua resposta um recado para quem tem medo de voar, que a avaliação que você faz diante desses medos, a gente sabe que grande parte da população acaba tendo esse tipo de insegurança e esses acidentes que a gente vê nesse período de fim de ano, começo de ano, não ajudam também para esse medo da população. Que recado que o senhor dá também diante dessa preocupação? Eu tenho um amigo que diz que voar é muito mais seguro do que você atravessar a Avenida Paulista, por exemplo. E se você for buscar as estatísticas, realmente é muito mais seguro. Outro dizia que você tem medo de voar? Não, eu tenho medo do táxi que eu vou pegar da minha residência até o aeroporto. Então, o que eu diria é o seguinte, infelizmente ou felizmente, né, porque isso também serve para as investigações, o impacto de um acidente é muito grande. E hoje todo mundo tem uma câmera, um celular. Isso daí fica nos invadindo e o tempo todo sendo repetido e nos dá a sensação de que a situação está muito ruim. Como eu já disse, um único acidente já é inadmissível. Mas as mesmas estatísticas mostram que ano após ano é extremamente seguro voar. O que talvez nós precisemos é encontrar onde estão essas falhas, melhorar a nossa infraestrutura, seja nas pistas, na disponibilização de informações meteorológicas, seja no treinamento dos pilotos e de todos os seres humanos envolvidos, para que nós tornemos cada vez a nossa operação mais segura. Mas ela é sim segura e podem entrar nos aviões sem preocupação alguma, porque é extremamente seguro voar no nosso Brasil e no mundo todo. Muito bem, nós conversamos com o piloto e coronel da reserva da FAB, Enio Beal Júnior. Muitíssimo obrigada, coronel, pela participação aqui no Agora CNN. Um bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado, Muriel. Um bom final de semana para você também e para toda a audiência. Obrigada.